E uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral afirma que as rodovias administradas pelo setor público são 3 vezes mais perigosas do que as administradas por meio de concessão à iniciativa privada. E para entender então melhor essa pesquisa e quais dados foram observados para chegarem nessa conclusão, a gente conversa agora com o Paulo Rezende. Ele é professor associado e coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Supply Chain e Logística da Fundação Dom Cabral. Olá, Paulo, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao News 19 Horas. Uma boa noite, é um prazer enorme falar com vocês. O prazer é nosso, Paulo. Eu começo te perguntando a quais conclusões vocês chegaram, então, a fazer essa pesquisa de risco de acidentes em rodovias federais no Brasil. Nós usamos um banco de dados, além do banco de dados que temos aqui na Fundação Dom Cabral, nós também usamos o banco de dados da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, nós estamos conversando de rodovias federais. O que nós analisamos foi de 2018 até 2023, e a principal conclusão é que realmente as taxas de severidade, ou seja, acidentes que resultam em feridos ou, infelizmente, em vítimas fatais, nas rodovias administradas pelo setor público, nós temos uma taxa de severidade 3 vezes maior do que aquelas administradas pelas concessionárias. Essa é a conclusão mais objetiva do estudo. E isso foi constatado na primeira pesquisa, lá de 2018 a 2021, e também agora nessa que englobou o período de 2022 e 2023. Perfeito. Na versão anterior, nós já tínhamos constatado esse grau de periculosidade em acidentes muito maior nas rodovias federais de gestão pública, e se repete agora essa mesma relação, apesar de ter diminuído um pouco, e isso nós acreditamos a qualidade do investimento nas rodovias públicas ao longo dos últimos anos. Sem dúvida nenhuma, essa qualidade do investimento visando uma segurança viária maior, ela tem aumentado, inclusive por parte do poder público, infelizmente com um orçamento muito limitado. E por quais motivos, então, você consegue elencar esses motivos? Por que razão as rodovias administradas por iniciativa privada são menos perigosas? Sim, sem dúvida nenhuma. No contrato de concessão, existem cláusulas muito rígidas sobre a necessidade de investimentos para aumentar a segurança viária. Por exemplo, o acidente que mais provoca mortes no Brasil é aquela colisão frontal, onde 2 veículos batem de frente. Isso acontece muito em pistas simples, ou seja, aquela pista que tem uma mão de um lado, outra da outra, não tem nenhuma divisão entre elas. Essa colisão frontal, ela é muito perigosa. Quando nós temos o contrato de concessão à iniciativa privada, uma das coisas que se exige em contrato é a duplicação da pista e a presença de divisão física entre as mãos de direção. Isso aí faz com que os acidentes mais perigosos, eles reduzam muito, muito mesmo. Então, está em contrato essas intervenções que a gente chama, ou seja, a engenharia a serviço da vida humana. E os acidentes foram divididos em algumas categorias nessa pesquisa, é isso? Porque existem acidentes com danos materiais, acidentes que deixam vítimas, outros não, acidentes com mortes? E se repetiu no Brasil o que acontece em outros países. Quando nós falamos de número de acidentes, em geral, a gente envolve danos materiais e também aqueles com feridos e vítimas fatais. No nosso caso, nós dividimos. Nós temos acidentes com uma taxa de severidade menor, com um peso menor na nossa análise, que são aqueles acidentes que têm como consequência os chamados danos materiais.
e aqueles de taxa de severidade maior, envolvendo vítimas fatais ou feridos. Então, nós dividimos isso e foi aí que nós constatamos que as rodovias sob gestão pública, rodovias federais, possuem uma taxa de severidade, ou seja, resultam em mais mortes, em mais feridos, 3 vezes e pouco a mais do que nas rodovias concedidas. Portanto, isso é uma mensagem que tem, porque as concedidas precisam investir e elas investem. O setor público tem muita dificuldade no seu orçamento para garantir um investimento necessário para reduzir essa diferença, né? Você está falando de investimento, queria que a gente abordasse aqui o assunto pedágio. Muita gente que vai viajar aí pelas estradas do Brasil reclama do valor salgado, que muitas vezes realmente é um valor muito alto, né, para o motorista. É um valor que ele paga ali e que ele é voltado para ele, é voltado para o cidadão, ou seja, o que ele está pagando ali ao passar por aquele pedágio é um dinheiro que ele deixa para que o investimento retorne, para que seja mantida ali as vias, as estradas do nosso país. O que nem sempre acontece, né? Porque muitas estradas necessitam de investimento e a gente está falando de muito investimento. Exatamente. Então, o que comprova essa pesquisa é uma questão até educativa, eu diria, porque a pesquisa mostra que quando nós formos pagar um pedágio, quando o usuário das rodovias for pagar um pedágio, nós precisamos de ver as intervenções, ver a rodovia sob o ponto de vista da segurança também. Não é só sob o ponto de vista da estética, ou seja, está bem asfaltado, é preciso que a gente olhe se está bem sinalizado, se existe uma duplicação feita nessas rodovias, ou seja, se quem está investindo está realmente cumprindo o contrato. O que nós observamos que o resultado dessa pesquisa é justamente dizer que na maioria das vezes, mas na grande maioria, as concessionárias cumprem o contrato, são bem fiscalizadas e assumem os investimentos de uma maneira muito responsável. Agora, é óbvio que nós temos exceções. Então, aqui entra ao lado do órgão regulador, do órgão que fiscaliza, para que nós tenhamos no Brasil, todas as vezes que nós formos fazer uma concessão de um ativo público, como é uma rodovia, a gente toma bastante cuidado com o que a gente chama de modelagem, ou seja, não fazer uma concessão às pressas, ter um plano, olhar bem como que serão as intervenções e aí definir o preço do pedágio. Tem muito pedágio no Brasil definido no princípio como barato e bom para o usuário, porque vai pagar menor, e as consequências são gravíssimas no futuro. O que eu estou dizendo é que essa pesquisa mostra que nós temos que ter muito cuidado em entregar, na entrega, na forma e nas exigências que nós temos para os concessionários antes do contrato assinado. Isso é muito importante. Isso é importante porque garante transparência, clareza para todos e eu tenho certeza que um pedágio mais justo. Professor Paulo Rezende, agradeço demais a sua participação aqui no News 19 horas. Boa noite, um ótimo fim de semana. Até mais. Muito boa noite, um ótimo fim de semana para todos nós.